Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel, é um prazer enorme estar com vocês novamente e hoje nós iremos explicar um assunto extremamente importante para o teu sucesso nos principais vestibulares e também na prova do Enem. E o assunto chama-se indução eletromagnética. Antes de explicar a indução eletromagnética, vamos dar uma grandeza nova para você que chama-se fluxo magnético. O que é isso, Marcel, fluxo magnético? Então reparem lá. O fluxo magnético através de uma espira é uma grandeza relacionada com o número de linhas de indução magnética que atravessam a área dessa espira. Parece difícil? Como assim, Marcel? Então reparem aqui na próxima tela. Eu tenho a área de uma espira e linhas de indução atravessando essa área. Essas linhas de indução são representadas pelo vetor B ali. O que é B? Vetor campo magnético. Então reparem nesse desenho que 7 linhas atravessam essa área. Isso é fluxo magnético. São o número de linhas que atravessam uma certa área. Se eu abrir a porta desse estúdio aqui, tem uma área na porta. Se algumas pessoas passarem por essa área, existe um fluxo de pessoas. Então o fluxo representa isso, o número de coisas que atravessam uma certa área. No caso de fluxo magnético, são as linhas de indução. Agora, Marcel, como é que eu calculo por fórmula esse fluxo magnético? Então, reparem, o fluxo magnético depende do B, que é o campo magnético, depende da área da espira e do cosseno do ângulo alfa. Tome muito cuidado com esse ângulo alfa. Reparem aqui na tela. O alfa representa o ângulo entre a normal, a área, e a linha de indução. Isso que é o alfa. A linha de indução e a normal formam um certo ângulo lá. Bom, para explicar um pouquinho melhor o fluxo magnético, eu vou pegar aqui uma folha e uma régua aqui. Então, pensem o seguinte, essa folha representa a área daquela espira. Essa régua é a normal, a área. Normal forma o quê? 90 graus. Então, tente visualizar, pessoal, quer ver? Faz de conta que eu tenho atravessando aqui, nessa área da espira, um campo magnético. Então, as linhas de indução estão aqui, vertical para baixo. Se a linha de indução está na vertical, e a régua aqui forma 90 graus com a área da espira, aqui está a normal, a área, e aqui está a linha de indução. As duas são o quê? São paralelas. Se as duas são paralelas, o ângulo alfa vale quanto? Vale 0. E cosseno de 0 vale quanto? 1. Então existe fluxo magnético, existem linhas de indução atravessando essa área aqui. Agora reparem que legal. Se eu girar essa área da espira, girei a área da espira. O que acontece? A normal, a área está aqui. Só que a linha de indução continua na vertical. Então, a linha de indução que representa o campo magnético está na vertical e a normal, a área, forma 90 graus com a linha de indução. Então, é cosseno 90. E cosseno 90 é quanto? É 0. Então, repare que não tem linhas de indução atravessando essa área. É super fácil. Ó. Aqui tem linhas de indução atravessando a área. Quando eu giro a espira, aqui não tem linhas de indução atravessando a área. Então, revisando, o que é a alfa? Alfa é o ângulo entre a normal, a área, e a linha de indução. Agora que nós aprendemos o que é fluxo magnético, vamos falar de Faraday. Olha, pessoal, existem 2 estrelas em magnetismo, que são os 2 caras que mais aparecem em vestibular. O Ørsted. O que é esse cara chamado Ørsted? Foi um professor dinamarquês que em 1820 mostrou que corrente gera campo magnético. Vocês sabem que no estúdio tem corrente. Então, se tem corrente, existe campo magnético aqui. Isso foi em 1820. Daí o Faraday, em 1831, falou, eu vou tentar fazer o inverso que o Ørsted fez. Eu vou tentar provar que campo gera corrente. Tranquilo? Então ele começou a fazer algumas experiências. Bom, a primeira experiência de Faraday. Reparem, eu tenho aqui uma bobina acoplada a um amperímetro. Amperímetro é um aparelho que mede o que? Mede corrente. E sobre essa bobina eu tenho um ímã com o polo norte e o polo sul. Então reparem, nessa bobina, nesse circuito com a bobina, não tem nenhum gerador ali. Então pensavas antigamente, não vai aparecer corrente nesse circuito. Mas reparem que legal, quando Faraday começou a aproximar esse ímã da bobina, apareceu uma corrente elétrica. Uma corrente que a gente chama de corrente induzida. Seja bem honesto, entenderam por que apareceu isso? O Faraday também não. Daí o Faraday fez o seguinte, ele parou o ímã. Quando ele parou, a corrente desapareceu. Entenderam por quê?
O Faraday também não. Então o Faraday fez o seguinte, ele pegou esse ímã e começou a afastar ele. E quando ele começou a afastar, apareceu uma corrente em sentido contrário. Entenderam por quê? O Faraday também não. O cara ficou maluco, né? Ele não entendeu o que aconteceu. Daí ele foi fazer uma segunda experiência. Reparem na segunda experiência, por favor. Eu tenho lá um circuito imerso num campo magnético, que é a letra B, e você tem um condutor ali, AB, que pode se movimentar, ou para a direita ou para a esquerda. Bom, o Faraday deixou esse condutor AB parado. Não aconteceu nada. Quando o Faraday começou a levar esse condutor para a direita, apareceu uma corrente induzida. Entenderam por quê? Não por enquanto. O Faraday começou a pensar. E ele pegou esse condutor e levou para o outro lado, para a esquerda. Apareceu uma corrente em sentido contrário. Talvez o momento principal dessa aula. Quando é que você notou que apareceu corrente? Quando houve o quê? Movimento. Mas, Marcelo, o que é dizer movimento em física? Repare nessa experiência que é mais fácil entender. Quando eu mexo o condutor AB, essa área aqui está mudando. Ou ela aumenta ou ela diminui. E se está mudando a área, está tendo variação de fluxo magnético. E o Faraday começou a notar que sempre que existe variação de fluxo magnético, aparece uma força eletromotriz induzida. Na realidade, força eletromotriz é uma diferença de potencial. E como esse circuito está fechado, apareceu corrente induzida. A primeira experiência que eu fiz, a bobina estava lá. Quando o ímã aproximou, o que acontece? As linhas de indução se aproximam da bobina. Existe uma variação de fluxo magnético. E essa variação de fluxo faz aparecer uma força eletromotriz induzida, que, como está fechado o circuito, fez aparecer no amperímetro uma corrente elétrica. Então, o que o Faraday falou? Reparem lá, por favor. Então, lei de Faraday. Toda vez que o fluxo magnético através de um circuito varia, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. Calculada por força eletromotriz induzida é igual a menos variação de fluxo sobre intervalo de tempo. Tome muito cuidado aqui. Tá certa essa frase? Faraday falou que apareceu força eletromotriz induzida quando existe fluxo magnético. Mentira! Faraday notou que aparece força eletromotriz induzida quando existe uma variação de fluxo magnético. E uma coisa extremamente importante. Quando que o fluxo pode mudar? Quando mudar o campo magnético, ou quando mudar a área da espira, ou quando mudar o ângulo alfa. Isso é tão importante, é tão fantástico essa matéria. Por como é que funciona uma usina hidrelétrica? Coisa que o Enem adora. O princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica é lei de Faraday. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar àquele papel e aquela régua. Quer ver? Então, peguei aqui a régua e o papel, né? Esse papel representava a área da espira e eu tenho aqui a normal a área. Então, eu tenho lá em Itaipu, e isto acontece em Itaipu 24 horas por dia. Eu tenho lá Polo Norte, Polo Sul, as linhas de indução estão atravessando essa área. Nós aprendemos agora, se as linhas estão atravessando essa área, existe um fluxo magnético. Bom, Itaipu, a água está caindo de 100 metros de altura. Então, quando a água cai, ó, gira essa espira. Bom, as linhas de indução continuam aqui. Elas estavam aqui, atravessando essa área. Quando a espira gira, aqui não tem fluxo magnético. Não tem linhas de indução atravessando a área. Mas continua girando. Aqui tem linhas de indução. Aqui não tem. Tem, não tem, porque vai girando. Então, olha que legal. O fluxo aumenta, diminui, aumenta, diminui. Está tendo 24 horas por dia variação de fluxo. Agora, reparem, quem curte física como eu, se o fluxo aumenta e o fluxo diminui, o fluxo aumenta, o fluxo diminui, a corrente que está chegando aqui, no estúdio, na sua casa, é uma corrente alternada. Justamente por essa variação de fluxo. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Pô, Marcelo, mas espera lá. Se a corrente que chega aqui é alternada, a luz não deveria estar piscando aqui? Sim, a luz pisca. Só que nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque é muito rápido. A frequência de uma turbina Itaipu é a 60 Hz. Então, o nosso olho de perto não tem essa capacidade aí.
Tranquilo? Super gostoso, né? Agora, pessoal, apareceu ali, na lei de Faraday, um sinal negativo. O que é esse sinal negativo? Ele mostra o sentido da corrente induzida. Apareceu um cara chamado Lenz, e essa lei de Lenz é extremamente importante. O que diz essa lei de Lenz? O sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação de fluxo ocorrido no interior da espira. Parece difícil, mas não é, pessoal. Quer ver? A corrente induzida sempre surge no sentido para se opor à causa que lhe deu origem. Quem achou difícil, pense assim. Quando o ímã aproxima, ele faz uma ação. A toda ação existe uma reação. Praticamente a lei de Lenz. A corrente surge para se opor à causa que lhe deu origem. Eu acho super fácil você guardar um esqueminha assim. Lenz lembra mulher. Como assim, Marcelo? Mulher sempre é contra o que os homens fazem. Adoro as mulheres, isso é uma brincadeira para você guardar, tá? Mas a mulher, tudo que eu quero fazer, ela não quer. Então, mulheres, eu quero me aproximar de vocês aí. Vocês querem? Não. Então tá legal. Eu quero me afastar de vocês. Vocês querem? Também não. E é assim que a gente vai explicar. Quer ver? Reparem no exemplo que nós temos no material aqui. Aproximação, por favor. Eu tenho um ímã norte-sul aproximando de uma espira. Super importante. Se o ímã ficar parado e a espira ficar parado, não existe variação de fluxo. Então não vai aparecer corrente induzida na espira. Quando que vai aparecer corrente induzida? Quando houver deslocamento de um em relação ao outro, do ímã em relação à espira. Pode o ímã se mexer, pode a espira se mexer. Não adianta os dois se mexerem com a mesma velocidade no mesmo sentido. Tem que ter movimento de um em relação ao outro. Então reparem, nesse esquema, o ímã está aproximando. Vai surgir uma corrente induzida para se opor à causa que lhe deu origem. Mulheres, estou me aproximando de vocês. Vocês não querem. Então, quando o cara está aproximando, está aumentando o fluxo magnético. Vai aparecer uma corrente induzida que se opõe a isso. Quer ver que fácil? Ele está descendo com o polo quê? Com o polo sul. Eu estou me aproximando de vocês e vocês não querem. Então você vai querer me repelir. Eu estou chegando em você e você, meu Deus, Marcelo, sai daí. Você vai querer me repelir. Polos de mesmo nome repelem. Então, se está chegando com o sul, na espira vai aparecer um polo sul aqui em cima e um polo norte embaixo. Agora, reparem por cima. O observador sou eu, estou vendo de cima. Então, apareceu um polo sul. Vocês lembram da regrinha da mão direita? Mão direita, mão que estrala. Letra I, que é corrente elétrica. Isso aqui representa a letra B, que representa as linhas de indução. Então, na espira, apareceu o que ali na espira? Apareceu um sul. Vocês lembram da regra da mão direita? O polegar representa a corrente elétrica, e isso aqui representa as linhas de indução, representa o campo magnético. E as linhas de indução, elas vão externamente do norte para o sul. Então, na espira que você tem aí, você tem o sul em cima e o norte embaixo. As linhas saem do norte e entram no sul. Pegue a sua mão direita, por favor, entra no sul, por cima. O observador sou eu, estou em cima. Então, entra no sul é assim. Sul, entra as linhas de indução. O teu polegar está aqui. Gire o polegar, por favor. Repare, você tem uma corrente induzida em sentido o quê? Em sentido horário, para o observador que está vendo de cima lá. Tranquilo, né? Agora, Marcelo, o que acontece no afastamento? Olha no afastamento. Agora o mesmo ímã está afastando. Se está afastando, o fluxo diminui. Pela lei de Lenz, vai aparecer uma corrente induzida que se opõe à causa que lhe deu origem. Mulheres, eu estou me afastando de vocês. Vocês não querem isso. Você fala, Marcelo, por favor, volte. Para que eu volte, você vai ter que me atrair. Então, o polo sul atrai com quem? Com o polo norte. Porque polos de nomes contrários, existe uma atração. Então, apareceu um norte ali. E agora, novamente, eu vou pegar a mão direita. Imagine a espira aqui. Um norte em cima, o sul está embaixo da espira. Vamos olhar por cima lá. As linhas de indução a gente representa externamente do norte para o sul. Pegou a mão direita, as linhas saem do norte, conchinha para cima agora. Em cima da espira, as linhas de indução saem do norte. Você girando,
vai dar sentido ao quê? Sentido anti-horário. Não é um assunto fácil, mas eu acho que você pegou. Às vezes só cai isso. Quando o ímã aproxima, corrente num sentido. Quando o ímã afasta, corrente em sentido contrário. E quando não existe mais nem afastamento nem aproximação, isso é, um não se mexe em relação ao outro, não existe mais variação de fluxo magnético. Então não existe corrente induzida lá. É muito legal essa experiência se eu colocar uma lâmpada aqui nessa espira. Se eu colocar uma lâmpada aqui, quanto mais rápido eu aproximar esse ímã, a lâmpada acende com uma intensidade maior. Porque a velocidade influencia. Por quê, Marcel? Quanto mais rápido eu aproximar, eu vou ter mais variação de fluxo num mesmo intervalo de tempo. Eu vou ter uma maior força eletromotriz induzida. Quanto maior a força eletromotriz induzida, maior a corrente induzida. Por isso que a lâmpada ia ter um brilho maior. Para que você nunca esqueça disso, nós vamos fazer uma experiência aqui na prática. Tudo bem? Então, vamos pegar esse ímã aqui extremamente forte. Olha que experiência legal que eu vou realizar nesse instrumento aqui. Eu vou colocar esse ímã aqui e vou soltar ele. Repare o tempo que ele demora para cair. Super rápido. Agora, vocês aprenderam em mecânica que se a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo. Vamos ver se realmente o tempo de queda é o mesmo? Vou colocar aqui. Reparem se o tempo de queda é o mesmo. O que será que aconteceu? É justamente aquele exercício ali que eu expliquei agora há pouco. Esse ímã aqui, quando ele está deslocando, está ocorrendo uma variação de fluxo. Essa variação de fluxo faz surgir uma corrente induzida. Só que esse material aqui é plástico, e plástico é um material isolante, não vai aparecer corrente. Então ele desce tranquilo, não tem corrente induzida. Por isso que ele desce muito rápido lá. Agora, esse material aqui, nesse material já é possível aparecer corrente induzida. Então repare, cada pedacinho aqui representa uma secção. O ímã está descendo, vai aparecer em cada secção uma corrente que se opõe a isso. Então, se o ímã está descendo, o fluxo está aumentando em cada secção, a corrente surge para se opor a isso e faz frear o ímã lá. O princípio de freio magnético é exatamente assim. Vamos fazer um teste para revisar essa matéria aí? Teste do Enem. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontra-se um ímã e uma bobina. É justamente a lei de Faraday que nós explicamos agora. Então ele deu uma figura que representa o enunciado. Seguindo lá, o princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a letra A, corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Está certo que ele está falando a letra A, mas não tem nada a ver com o princípio do dínamo, que é a lei de Faraday lá. Que corrente gera campo eu sei, mas não é por causa disso que a lâmpada acende lá. Letra B, bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Não tem nada a ver, chega a ser ridículo. Só colocar a bobina lá e ficar parada, não tem variação de fluxo. Letra C, bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Letra D, corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. A letra D está falando realmente o que falou na letra B. Letra D e B é a mesma coisa, tem nada a ver com o dínamo lá. E a letra E, que vai ser a correta, corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético, que nada mais é que a lei de Faraday, o princípio de funcionamento de uma usina elétrica e de um dínamo lá. Agora, para seguir essa aula, outra aplicação da lei de Faraday, que é a transformadora. Transformador é um aparelho elétrico extremamente importante, pois ele ou aumenta a voltagem ou diminui a voltagem. Reparem lá, nessa figura. Tem alguns componentes aí extremamente importantes. Para você visualizar mais facilmente isso aí, eu trouxe aqui um transformador. Repare alguns componentes extremamente importantes aqui.
eu tenho aqui um núcleo de ferro e dois enrolamentos. Um enrolamento eu chamo de enrolamento primário e um enrolamento secundário. Enrolamento primário é aquele que está ligado na rede elétrica. Por exemplo, aqui, se eu ligar a rede elétrica, este será o primário e este será o secundário. Aqui tem corrente elétrica porque está ligado à rede elétrica. Como é que aparece corrente aqui, Marcel? Quando a corrente alternada vem, existe um campo magnético variável. Desse lado aqui, vai ter uma variação de fluxo magnético. E esta variação de fluxo magnético, pela lei de Faraday, faz aparecer uma força eletromotriz induzida aqui e uma corrente induzida aqui. Então, como é que funciona um transformador? Por variação de fluxo lá. Agora, algo super importante. Transformador não funciona com corrente elétrica contínua. Por quê, Marcel? Corrente contínua gera campo, mas esse campo é constante. E para ter variação de fluxo na outra espira, eu preciso ter variação de fluxo magnético. Por isso que transformador só funciona com corrente alternada. Bom, em vez de ficar decorando as fórmulas aí, reparem novamente o transformador. Eu tenho aqui, neste meu caso, 5 espiras aqui e 300 espiras aqui. 300 dividido por 5 dá 60. Então, este é um transformador que ou aumenta a voltagem 60 vezes ou diminui a voltagem 60 vezes. Guarde assim, se o enrolamento primário for esse aqui, eu vou passar de 5 para 300 espiras. Então, o que está acontecendo? A voltagem vai aumentar na mesma proporção. A voltagem vai aumentar 60 vezes. Se eu girar esse transformador e colocar enrolamento primário aqui, você tem mais espiras aqui no primário e menos no secundário. Então, neste caso, eu vou diminuir o número de espiras. A voltagem diminui na mesma proporção. Reparem aqui, por favor, na tela de vocês. Sendo N1 o número de espiras do primário e N2 o número de espiras do secundário, podemos relacionar o número de espiras com as tensões através de N1 sobre N2 igual a 1 sobre o 2. Mas aquilo que eu falei, guarde a dica. Aumenta o número de espiras, aumenta a voltagem na mesma proporção. Próxima tela. Nos transformadores ideais, não temos perdas de potência. Então, nós consideramos que a potência do primário é exatamente igual à potência do secundário. Bom, lembramos lá na matéria? Potência é U vezes I, π. Então, eu escrevo π igual a π. Então, o 1 vezes I1 igual ao 2 vezes I2. O 1 sobre o 2 igual a I2 sobre I1. Achou muito difícil essas equações? Guarde assim. Num transformador, o lado que tem mais espiras tem uma voltagem maior. E quem tem uma voltagem maior tem uma corrente menor. Para que você entenda isso mais facilmente, vamos fazer alguns testes aí. Primeiro teste. Reparem lá. Devido ao efeito Joule, grandes perdas de energia elétrica ocorrem durante a sua transmissão. Para minimizar esse problema, quanto maior a distância entre uma usina hidrelétrica e o centro consumidor de energia, menor deve ser a intensidade de corrente nos cabos condutores. Dessa forma, como a potência é constante, a tensão elétrica deve ser a maior possível. π. O dispositivo utilizado pelas empresas fornecedoras de energia para aumentar a tensão e diminuir a intensidade de corrente é o letra A, capacitor. Capacitor é um aparelho que armazena energia, não é isso que ele falou. Letra B, transformador. Letra C, receptor. Letra D, resistor. Letra E, eletroscópio. Também não tem nada a ver. A resposta correta é o que é? Transformador. Vamos explicar um pouquinho melhor isso aí? Você sabe que nos fios que transportam eletricidade existe efeito Joule, existe uma perda de energia. Então tem alguns alunos que pensam assim, para chegar a 110 volts na tua casa, sai 110 volts de Itaipu, por exemplo. Nem chegaria energia na tua casa. O que Itaipu faz? Ele está operando lá, daí tem transformadores que elevam muito a tensão, 300 mil volts, 400 mil volts, tem usinas que elevam para 1 milhão de volts. Por que ele aumenta tanto a voltagem? Para diminuir a corrente. Porque quanto menor a corrente, menor o efeito Joule. Vamos explicar pela equação π? Repare na equação. P igual a U vezes I. Só que a potência é constante. Então, I é P sobre U.
Aquilo que eu falei, aumenta a voltagem, diminui a corrente. Super fácil. Então, para que serve o transformador? Para transportar energia. Aumenta a voltagem, diminui a corrente, ocorre menos efeito Joule. Próximo teste. O fenômeno da indução eletromagnética permite explicar o funcionamento de diversos aparelhos, entre eles o transformador, o qual é um equipamento elétrico que surgiu no início do século XIX, como resultado da união entre o trabalho de cientistas e engenheiros, sendo hoje um componente essencial na tecnologia elétrica e eletrônica lá. Utilizado quando se tem a necessidade de aumentar ou diminuir a tensão elétrica, o transformador é constituído por um núcleo de ferro e duas bobinas, conforme vocês viram agora há pouco lá. Conforme ilustra a figura a seguir, uma das bobinas, chamada de primário, tem N1 espiras e sobre ela é aplicada uma tensão 1, enquanto que a outra, chamada de secundário, tem N2 espiras e fornece a tensão U2. O cara mostrou isso numa figura. Quer ver? Aí está o transformador. Então, seguindo lá. Sobre o transformador, é correto afirmar. Essa questão é ótima, porque ela vai revisar justamente o que nós falamos agora. Letra A. É utilizado para modificar a tensão tanto em sistemas de corrente contínua quanto nos de corrente alternada. Responda para mim, verdadeiro ou falso? Com certeza falso. Transformador só funciona com corrente alternada, porque na outra espira tem que ter o que? Fluxo ou variação de fluxo? Variação de fluxo magnético. Então a A está errada. Letra B. Só aparece a tensão U2 quando o fluxo do campo magnético produzido pelo primário for constante. Acabamos de explicar, tem que ser variação de fluxo. Lei de Faraday lá. Letra C. Num transformador ideal, a potência fornecida ao primário é diferente da potência fornecida pelo secundário. Não. Acabamos de ver que num transformador ideal, a potência do primário é igual à potência do secundário. Letra D. Quando o número de espiras N1 é menor que N2, a corrente no secundário é maior que a corrente no primário. Reparem, pessoal, o que eu falei. N2 menor. N1 é menor que N2, então N2 é maior. Quem tem mais espiras tem mais voltagem. E se tem mais voltagem, a corrente é menor. E ele está falando que no secundário a corrente é maior. Está falso esse item aí. Letra E. Quando o número de espiras N1 é menor que N2, isto é, o número de espiras 2 é maior, então quem tem mais espiras tem uma voltagem maior. Então a voltagem no secundário tem que ser maior. Então o que ele falou? Quando o número de espiras N1 é menor que N2, a tensão U2 será maior que a tensão aplicada U1. É justamente esta a correta aí. Tranquilo? Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Continue estudando e acredite sempre em você que o teu sucesso vai chegar. Muito obrigado, um grande abraço do professor Marcel.